Vou botar para apresentar aqui. Então, acho que tem gente chegando ainda, né? Sim, espera só um pouquinho, Patrick. Acho que tem um pessoal chegando ainda. Beleza. Temos 33 na sala. Então, enquanto isso, eu vou apresentando o Patrick. Ele é aluno de doutorado aqui do programa. Ele fez mestrado aqui e a graduação na PUC do Rio Grande do Sul. A experiência dele é principalmente voltada na área de biologia e desenvolvimento de abelhas, mais especificamente melipoline. Ele é do laboratório da professora Zilá, que vai apresentar a palestra amanhã, que se chama Laboratório de Biologia e Desenvolvimento de Abelhas. E, como já foi apresentado, ele vai nos mostrar um tema muito interessante, né, que é em relação ao genoma de abelhas. Eu acho que vai ser uma palestra muito proveitosa, então. Bom, gente, vamos lá, então. A gente segue para mais um dia aí de curso, né? E primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. O meu nome é Patrick. Como alguns já me conheceram aí, né? Eu sou doutorando pelo programa de entomologia aqui, trabalho no departamento de genética. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre sequenciamento do genoma, né, com o título desse mini curso que é Mapeando o Genoma dos Artrópodes, como sequenciar um genoma. Antes de começar, eu espero que eu corresponda à expectativa de vocês aí, né, e espero que vocês aprendam bastante sobre um assunto que eu acho super interessante e espero conseguir transmitir isso aí para vocês, né. Bom, vamos começar então. Bom, começando com uma breve introdução, né, sobre o sequenciamento do genoma, o que é o sequenciamento de um genoma, né? A gente pode dizer que é determinar as sequências nucleotídicas em ordens específicas do genoma, ou seja, é o processo de determinação da sequência completa do DNA do genoma de um determinado organismo, né? E essa sequência completa, ela envolve desde as regiões codificadoras, que são os exons, né, que são as regiões que são transcritas e traduzidas, e que vão a vir a se tornar proteínas, né? A gente tem também as regiões não codificadoras, né, que são as regiões intergênicas, os introns, que são regiões que são transcritas, mas elas não são traduzidas, né? Tem regiões de operadores também, que essas regiões elas estão mais relacionadas a organismos procarióticos e podem ser associadas a regiões reguladoras também. A gente tem também as regiões reguladoras em si, que são as UTRs, né? Que são regiões de um gene que não são traduzidas, né? Relacionadas à regulação da tradução. A gente tem os enhancers e os silencers, que são regiões que estão propícias a fatores de transcrição para aumentar ou diminuir a probabilidade de um gene ser transcrito e, porventura, vir a ser traduzido também, né? São regiões curtas, de 50 a 1.500 pares de base, e regiões de promotor também, né? Que são algumas sequências de DNA que se ligam a determinadas proteínas e promovem o início da transcrição do RNA, né? Mas, bom, e por que sequenciar um genoma, né? Fica uma questão aí, né? Por que fazer isso, né? Para vocês terem ideia, o genoma humano ele é composto por mais de 3 bilhões de letras de código e ele está presente dentro de quase todas as células do nosso corpo. Então, alguns genomas, eles podem ter desde 5 GB de informação ou até mesmo 200 GB de informação. Então, por exemplo, duas espécies de abelha que eu trabalho, por exemplo, a Melipa quadrifaciata, o genoma dela tem em torno de 22 gigabytes de informação, enquanto a Apis mellifera tem em torno de 20 GB. Vale lembrar que esses números eles podem variar um pouquinho, dependendo de como vai ser o formato que o sequenciador vai dar o genoma para a gente, né? Então, alguns formatos eles podem variar um pouco, né? Um formato tabelado, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas esses números eles podem variar um pouco. E também a gente tem os impactos, né?
de um sequenciamento, né? A gente pode ter dentro da biologia evolutiva, como, por exemplo, descrever mecanismos de ganho, de perda de função, taxa de substituição nucleotídica, em relação à biologia comparada, por exemplo, identificar regiões homólogas, identificar genes ortólogos, parálogos. A gente tem também impactos em relação à fisiologia dos organismos que têm o seu genoma sequenciado, como descrever interações de certas regiões do genoma, podem ser regiões reguladoras, regiões codificadoras, com determinados hormônios. Se, por exemplo, aumenta a taxa de expressão de determinados genes e como isso pode modular o comportamento, né? Respostas a medicamentos, testes com agrotóxicos também, e também melhoramento genético, né? Onde eu posso selecionar determinadas características, né? Para fazer esse melhoramento em determinados organismos, né? Então, ainda assim, né? Porque sequenciar um genoma, a gente... Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas quantas espécies de artrópodes possuem o genoma disponível até agora, né? A gente tem esse projeto, que é o 5K, que é um projeto que reúne vários pesquisadores e ele tem como uma proposta sequenciar o genoma de 5.000 artrópodes. Então, até agora, para vocês terem ideia, a gente tem um total de espécies, 476 espécies de artrópodes com genoma sequenciado, dentro de 304 gêneros, que tem 175 famílias representadas e 39 ordens representadas. Sendo que em insetos a gente tem 97 espécies de Hymenoptera com seu genoma sequenciado, enquanto para Coleóptera a gente tem 23 e para Diptera a gente tem 159, que é a grande maioria, né? Isso totaliza em torno de 279 espécies de insetos com o genoma sequenciado, né? E se vocês perceberem, é praticamente mais que a metade do total de espécies de artrópodes com genoma sequenciado, ou seja, a gente está bem representado nesse número aí, né, em relação aos insetos. Então, é um dado interessante aqui que vocês podem localizar esses dados nesse link aqui que eu deixei, que é desse projeto, do 5K. Bom, e muitos métodos, eles podem ser empregados, né, para sequenciar fragmentos de DNA, ou seja, para sequenciar um genoma. Dentro disso, eu dividi aqui em métodos de primeira, segunda e terceira geração, né, sendo que a gente pode caracterizar métodos de primeira geração como o Sanger, que é um sequenciamento contínuo, né, e de segunda e terceira geração, onde a gente tem o PacBio, que é uma plataforma de sequenciamento em tempo real, né, que ela sequencia a partir de uma molécula única, né, o DNA. Depois a gente tem o Nanopore, que é uma tecnologia que utiliza um poro para fazer esse sequenciamento, né, de maneira bem resumida. A gente tem o Pyrosequencing, que é um método que amplifica o DNA dentro de gotículas de água em uma solução de óleo. O DNA é amplificado e quantificado por... Ele é amplificado e é quantificado por bioluminescência, né? De um jeito que é parecido com o Illumina, que eu vou detalhar mais para frente também. E aqui, gente, vale ressaltar que alguns desses nomes, alguns são de empresas, né? Tirando do Sanger, que leva o nome do cientista que criou essa técnica, o Frederick Sanger. Mas essas técnicas a gente chama de sequenciamento de nova geração, essas, né? Ou NGS, né? Ou sequenciamento paralelo massivo, que é MPS, né? Mas eu vou detalhar mais o Illumina, que é onde a gente vai focar um pouco nesse mini curso. Então, o Illumina, como eu falei, ele pode ser caracterizado como sequenciamento de nova geração, né? E a gente tem um fluxo de trabalho, que eu vou detalhar brevemente também, que é esse, ou a pipeline da técnica, né? Que são a construção de bibliotecas, a amplificação, o sequenciamento e a análise de dados, né? Levando aqui em consideração que a gente vai ter os nossos fragmentos, né? Esses fragmentos vão ser as nossas amostras. A gente vai ter fragmentos pequenos, a gente vai ter que fazer a depleção desses fragmentos, ou seja, tornar esses fragmentos em fragmentos menores, porque a técnica, geralmente, ela trabalha com fragmentos pequenos, eu vou falar um pouquinho mais para frente como funciona isso.
Dentro disso, a gente adiciona os nossos reagentes, né? Que são determinados reagentes, e isso envolve também os nossos adaptadores, que são sequências conhecidas, ou podem ser sequências aleatórias também, que elas vão ficar aderidas a essas placas aqui do aparelho, lembrando que essas placas, elas são positivamente carregadas para fazer a aderência do DNA, que ele é negativamente carregado devido aos grupos fosfato que ele tem, né? Então, esses fragmentos, eles ficam aderidos à placa. Dentro disso, a gente tem adição de primers também, que a gente vai desenhar determinados primers para amplificar as nossas sequências, né? E aqui a parte que é basicamente uma PCR, né? Uma PCR em tempo real, ele vai fazer o alongamento e amplificação e vai repetir esse processo muitas e muitas vezes, a fim de criar clusters. A gente chega até esse ponto que a gente tem a formação de clusters. O que é isso? Como ele adere a sequências adjacentes para fazer a amplificação, então, no final do processo, a gente vai ter a formação desses clusters, que a gente pode interpretar que são sequências que elas são semelhantes, elas são parecidas. Então, a gente tem essa formação de clusters que, se vocês perceberem, aqui na figura, esses clusters, eles têm cores parecidas, né? O vermelho, o azul e o verde. E no final de todo esse processo, a gente vai ter a etapa do sequenciamento em si. O que é isso? Dentro desses reagentes que a gente adicionou, vão ter moléculas bioluminescentes, que elas vão se aderir a os respectivos nucleotídeos. Então, por exemplo, aqui no caso o azul está ligado ao A, o laranja ao T, e assim sucessivamente, né? Então, na hora que o detector localizar essas cores e mandar o sinal bioluminescente, o aparelho vai mandar uma imagem para nós, que eu vou mostrar no próximo slide, em como que ele identifica esses nucleotídeos. Ou seja, por exemplo, nessa imagem, ele está mostrando o T como azul e o A como laranja. Isso quer dizer que, se por acaso eu tiver a fita complementar a essa sequência, eu sei que onde tem um A, eu vou ter um T, porque o A complementa o T complementa o A, e assim sucessivamente. Então, na hora do aparelho ler, ele vai jogar azul, laranja. Então, por exemplo, eu sei que nessa sequência vai ter um A seguido de um T. Bom, seguindo, a gente tem limitações para essa técnica. Eu posso dizer que sim, porque toda técnica ela tem limitações, né? E dependendo da pergunta de vocês, uma técnica vai ser melhor que a outra, né? E dentro dessas limitações a gente tem que o tamanho dos fragmentos nessa técnica, ela não suporta fragmentos muito longos. Então a gente precisa de ferramentas mais complexas de bioinformática para fazer a montagem e interpretação desses dados, depois de que todo esse processo acontecer, né? A gente vai ter que montar isso aqui, que eu vou detalhar mais para frente também o que é isso. E também a sensibilidade de detecção, porque o sequenciador ele gera um sinal, que é esse aqui, que eu acabei de falar para vocês. E se o sinal, porventura, ele for fraco, esse fragmento ele precisa de mais cópias para ser detectado pelo aparelho. E a definição de sinal fraco, ela pode se dar por um erro de sequenciamento do aparelho, né, já que o sinal é a partir de uma molécula bioluminescente. Então, por exemplo, se aqui o azul se ligar no T, que não é para isso acontecer, isso pode gerar um erro. Então, na verdade, isso não equivale a uma sequência biológica, isso equivale a um erro. Então, a gente precisa ter critério para avaliar esse dado e, se possível, desconsiderar se estiver errado. Bom, gente, seguindo aqui, o fluxo de trabalho desse tipo de técnica, ele é mais ou menos esse aqui, né? Então, na parte da construção das bibliotecas, a gente vai ter a geração de fragmentos. O que significa isso? Que nas nossas amostras a gente vai ter que fazer aquele processo que eu falei para vocês, que é de depleção, a gente pode fazer por via química, né, que é através de reagentes, para quebrar essas sequências em sequências menores, né? Em sequências que vão ser compatíveis com a técnica, ou a gente pode usar por meios físicos, né, como sonicação, por exemplo, para quebrar essas moléculas, essas sequências em fragmentos menores. Após isso, a gente tem a etapa de amplificação, que é a parte que eu falei para vocês, que é a PCR, né, ele vai amplificar
muitas e muitas vezes essas sequências, né, que é a geração de cópia desses fragmentos, né. Após isso, a gente tem o sequenciamento, que é a leitura da sequência, que é aquela parte que eu falei para vocês que as moléculas bioluminescentes, elas se ligam aos nucleotídeos, né, e o aparelho vai mandar o sinal para nós. Então, aqui foi mais ou menos o que eu falei para vocês. Se numa parte o aparelho jogar o amarelo, no pico aqui da sequência, eu vou saber interpretar que é um T. Se ele jogar amarelo, eu vou saber que é um T. Se ele jogar verde, eu vou saber que é um G, e assim sucessivamente, né? O aparelho ele vai nos dar essa informação. E após isso, a gente tem a etapa da análise dos dados, né? A análise dos dados, ela compreende um alinhamento das sequências, a montagem, a quantificação dessas sequências, né? E a análise das variantes também dessas sequências. Bom, e após isso, né? Após sequenciar, a gente precisa montar esse genoma, né? Aí entra a parte da bioinformática, né? Que muita gente pensa que é assim, né? A gente vai estar lá programando, escrevendo um monte de código, mas na verdade não. Na verdade, é um copiar e colar. Não, gente, brincadeira. Não é assim, porque se de fato fosse assim, no final, o nosso código ia ficar uma coisa mais ou menos parecida com isso. A gente pode dizer assim, funciona? Funciona, mas talvez não funcione da melhor maneira. Então, a gente precisa ter critério na hora de escrever os nossos códigos, na hora de montar, né, utilizar os algoritmos, né, as linhas de comando. Mas, enfim, eu vou detalhar mais para frente como que isso funciona. E seguindo, né, o que é montar um genoma? O que isso significa, né? Dentro disso, a gente tem não duas etapas, mas dois caminhos, que são a montagem de novo, ou seja, é uma montagem do zero, né? A gente vai pegar um genoma e vai montar ele do zero, ou também a gente pode montar a partir de um genoma de referência. Ou seja, a gente tem um organismo filogeneticamente próximo do nosso, então a gente utiliza esse genoma de referência para montar o nosso. Então, aqui eu posso dizer que seria um jeito mais fácil, mas nem sempre. Às vezes, dependendo das ferramentas que tu for utilizar, cada método, cada caminho tem uma facilidade, né? E aqui tem alguns algoritmos que percorrem esse caminho, né? Como, por exemplo, a montagem de novo, a gente pode usar o greedy. Eu não vou detalhar muito esses algoritmos, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Tem o greedy, que em tradução seria o guloso, é um nome curioso, né? Para um algoritmo. Tem algoritmos que utilizam desse método aqui, que é o Deburgin Graphs Assemblers, que são montadores que utilizam desse método aqui. E também a gente tem outros que são a partir de um genoma de referência, como o SOAP e o SPADES. Alguns desses são utilizados para fazer a montagem do genoma de organismos procarióticos também, mas nada impede de utilizar para eucariotos também. Como eu falei, lembrando que a gente pode ter algumas limitações dentro disso, mas a gente precisa ter critério para escolher qual montador a gente vai utilizar, né? E a montagem, ela consiste basicamente nesse fluxo aqui. Falando brevemente, se vocês lembrarem lá na etapa do sequenciamento, a gente tem aqueles fragmentos pequenos, né? E o que o sequenciador vai dar para a gente vão ser dados crus, vão ser simplesmente dados. Então, a gente precisa dar um significado para isso, né? A gente precisa transformar isso em informação, em algo que a gente consiga interpretar. Porque quando o sequenciador dá essas sequências para a gente, é um monte de A, T, C e G. Então, se a gente olhar uma tabela que o sequenciador dá para a gente não faz sentido nenhum aquilo, né? São só dados. E a gente precisa transformar essa informação. E a partir disso, a gente vai montando essas sequências. Então, o primeiro tipo de dado que o sequenciador nos dá são as reads, né? Então, a gente vai fazer todo o processo de alinhamento, montagem, e após isso, a gente vai ter os contigs. Os contigs são conjuntos de reads. Então, se vocês verem aqui, já é uma sequência maior, né? A gente pode ter vários contigs, né? Com base em vários reads que a gente montou, né?
E seguindo, a gente tem os scaffolds. Os scaffolds são os conjuntos de contigs. Então, isso já vai se tornando uma sequência maior, né? E a gente já vai começando a dar sentido para essa sequência. Então, a gente tem um conjunto de scaffolds, e no final, o conjunto de scaffolds, ele pode vir a se tornar o que seria um cromossomo, né? Que já é uma informação muito mais detalhada, né? Muito mais descrita, até chegar no nível do que é o genoma em si, né? Vale ressaltar aqui que por exemplo, se a gente está nesse nível, no nível de cromossomo, eu posso dizer que o genoma está bem curado, ele está bem anotado. Então, eu tenho informações muito bem detalhadas do que é região de exon, o que é região de intron, o que é região de UTR, sabe? Eu tenho informações muito bem detalhadas, diferente de o genoma estar nesse nível, no nível de scaffolds. Para vocês terem ideia, das duas abelhas que eu trabalho, que eu mostrei nos slides anteriores, uma é a melípona ela está nesse nível aqui, ela está no nível de scaffold, o genoma dela, enquanto a Apis mellifera está nesse nível aqui, no nível de cromossomo. Então, eu posso dizer que o genoma de Apis mellifera está mais curado, que ele está nesse nível aqui, ele está mais bem descrito, a gente tem informações muito mais detalhadas do genoma de Apis, se comparado com o genoma de melípona. Bom, gente, seguindo aqui, a gente tem uma outra ferramenta que a gente utiliza para fazer o controle de qualidade dessas sequências, né? Então, aqui, se vocês lerem, a gente tem raw data, que são dados crus, que é aquela parte que eu falei que o sequenciador, ele vai dar sequências para a gente que são dados, a gente precisa transformar isso em informações. Então, o nome desse algoritmo, ele é o FAST-Q. Não vou entrar em detalhes, vou falar rapidamente isso aqui, mas basicamente a gente tem que rodar para ver quantas reads estão disponíveis, por exemplo, se essas reads de fato elas representam sequências biológicas, elas são reais, né? Ou são apenas artefatos do sequenciamento. Então a gente tem que rodar isso na hora que o sequenciador ele dá a informação para nós, aí a gente vai montar e a gente depois precisa rodar esse mesmo algoritmo para avaliar a qualidade após a montagem. Então, a gente vai ver quantas reads tem, né? Limpar essas reads, que a gente chama. E também aqui é a parte onde a gente precisa remover aquelas sequências de adaptadores. Se vocês lembrarem, são aquelas sequências que eu falei que elas podem ser sequências conhecidas ou sequências aleatórias, que elas vão ficar aderidas às placas. Então, na hora do sequenciamento, o sequenciador ele vai sequenciar essas partes também. Só vocês concordam que essas sequências elas não são biológicas, elas não pertencem ao organismo, então a gente precisa ter critério com auxílio de ferramentas de bioinformática para remover essas sequências, né? Que são as sequências que ficam aderidas nas placas, os adaptadores. A montagem e a validação, né? Bom, a cara desse algoritmo é mais ou menos essa, onde ele dá o nome das sequências, ele dá o tipo de técnica que foi utilizada, né, se foi Sanger, se foi Illumina, se foi o PacBio. Ele dá o tamanho das sequências. Geralmente, os sequenciadores, eles atendem a um padrão, ou a gente pode programar isso para eles atenderem a um padrão, né, mas geralmente ele dá sequências de até 50 pares de bases, que são as nossas reads, né, porcentagem de CG nas sequências, enfim, a gente tem que fazer essa análise de qualidade pré e pós-montagem, né, como eu falei. E ele dá mais informações também, né, em relação aos adaptadores, em relação às sequências super representadas, geralmente nessa parte aqui, ele dá sequências do que vem a ser os nossos adaptadores, né, porque são sequências que se repetem muito, então, na hora de remover essas sequências, a gente vai, por exemplo, nesta parte aqui, a gente identifica essas sequências e remove esses adaptadores, porque, de novo, não são sequências biológicas, né? E a gente faz essa análise de qualidade pré- e pós-montagem. Mas, ainda assim, a gente tem mais bioinformática, né? E também, agora é hora de começar a anotar o nosso genoma, né? Então, isso aqui é mais ou menos a cara
do ambiente de trabalho que a gente vai utilizar, né, para utilizar essas ferramentas, né, de montagem e anotação no nosso genoma. É uma tela preta com um monte de letra, mas garanto que é divertido. E, bom, seguindo, alguns parâmetros durante a montagem e anotação, elas podem nos ajudar a alcançar interesses específicos da nossa pesquisa, né? E eu botei alguns a fim de exemplificar, né, esses parâmetros, como a definição de Camer, o tipo de alinhamento que é utilizado, profundidade e cobertura, e também parâmetros de predição de bancos de dados. E também parâmetros de predição de bancos de dados, né? E para isso, a gente precisa ter em mente que a gente vai utilizar algumas linguagens de programação que vão nos ajudar a atingir esses objetivos, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho de Linux, né? No caso, aqui eu utilizo bastante para trabalhar a plataforma, a distribuição do Ubuntu, né? Saber um pouco de programação Python e principalmente o R, né? Que é interessante para a gente fazer as nossas análises, né? Mas então, gente, entrando nas definições, a gente tem a definição de Camer, que é uma definição interessante, né? Que ela é uma unidade que contém uma sequência biológica utilizada em genômica computacional, né? Que ela pode ser definida pela gente, pelo usuário, ou ela pode ter um parâmetro padrão, né? Então, o tamanho de Camer, ela pode ser definida pela gente, como a gente falou, né? Então, esses parâmetros, como por exemplo, digamos que isso é uma read, né, que o sequenciador ele jogou para nós. Então, a partir da montagem, o sequenciador não. Os algoritmos que a gente utiliza para fazer essa montagem, eles têm alguns critérios e a gente precisa ter alguns critérios também. Então, ele pode começar a montagem, por exemplo, a partir do primeiro nucleotídeo aqui, utilizando essa configuração, 2, porque são 2 blocos, 3 camers, que são 3 nucleotídeos. Então, ele pode começar daqui, ou pode começar daqui, ou pode começar daqui. Então, vocês concordam que se, por exemplo, o algoritmo ele começar a montagem aqui a partir do T, não corresponde a uma sequência biológica, digamos que a sequência biológica é essa, então se ele começar a montar a partir daqui, não corresponde a uma sequência biológica. Então, de novo, a gente precisa ter critério para definir esses parâmetros, né? Então, não entrando em muitos detalhes, mas essa é uma definição um pouco abstrata, mas ela é bem interessante para esses parâmetros de montagem. E também é bastante utilizado dentro de metagenômica, que é onde a gente tem, por exemplo, um pool de vários organismos e a gente tem material de vários organismos, né? Esse parâmetro também é utilizado para fazer essa montagem genômica nesse parâmetro aqui, e também a fim de identificar a expressão heteróloga diferencial de alguns genes, né? Isso aqui também é utilizado para encontrar determinadas regiões. Bom, e seguindo aqui, a gente tem também o tipo de alinhamento que é utilizado durante a montagem e anotação, que a gente precisa ter determinados critérios também, sendo que a gente pode utilizar um alinhamento local, que pode ser um alinhamento em determinada região das nossas sequências, pode ser um alinhamento múltiplo, que é um alinhamento de várias sequências, né? Pode ser várias reads, um alinhamento múltiplo local, que pode ser um alinhamento de várias sequências, mas somente em uma região dessas sequências, e também um alinhamento de sequências adjacentes, desculpe, que são, por exemplo, esse parâmetro ele é muito interessante, que a gente pode pegar, por exemplo, eu quero alinhar essa parte da sequência, mas eu quero identificar se nessa parte, nas sequências adjacentes, eu vou ter, por exemplo, um V e um G, ou um L e um K. Então, eu posso definir o algoritmo para fazer essa busca, né, dessas sequências. É um parâmetro bem interessante para a gente conseguir montar
e também anotar, né? E seguindo aqui, a gente tem também o parâmetro de profundidade, né? E também outros de predição e bancos de dados. E dentro disso, a gente tem o que a gente chama de deep sequencing ou coverage, cobertura, né? Que é, por exemplo, após o alinhamento das nossas reads, a gente vai ter parâmetros de profundidade, que, por exemplo, onde essas reads elas têm semelhanças em determinados pontos das suas sequências. Então, a gente pode definir, por exemplo, se a gente quer definir uma profundidade grande, os algoritmos eles vão procurar essas reads que têm nucleotídeos em determinados pontos das suas sequências com semelhança e ele vai identificar e vai jogar para a gente. Ou seja, quanto mais profundo vai ser a leitura, mais ele vai levar tempo, porque ele vai fazer mais ou menos o que a imagem está mostrando para a gente aqui. Ele vai pegar várias reads, que são aquelas sequências pequenas, e jogar para nós e dizer, ó, nessa região ela tem semelhança. Então, de novo, a gente vai precisar utilizar de alguns parâmetros para ver se essas sequências elas são sequências biológicas ou não. A gente tem também a sensibilidade de predição, né? Ou seja, alguns aparelhos eles dão uma capacidade de predição dizendo onde é a região, por exemplo, onde é exon, onde é intron, são regiões de splicing. A gente pode configurar essa sensibilidade também. E também quais bancos de dados a gente vai utilizar para nos auxiliar nessa montagem e anotação. Se vocês já estão numa etapa de montagem e manutenção e anotação de um genoma, vocês já vão estar sabendo quais bancos de dados utilizar. Porque, por exemplo, a gente tem bancos de dados especializados para Hymenoptera, né? Então, a gente tem bancos de dados específicos para Diptera, por exemplo. Então, nessa etapa aqui, vocês já vão estar sabendo que tipo de banco de dados utilizar, né? Lembrando que muitos desses bancos de dados eles são públicos, né? Então a gente consegue ter acesso a todas essas informações. E aqui, gente, só complementando essa imagem que eu não falei a respeito da profundidade de sequenciamento, que, por exemplo, o sequenciador ele vai nos dar as nossas reads, né? E quando a gente estiver analisando esses dados, ele vai nos dar, por exemplo, que nessa sequência, numa parte, a gente tem o A. E ele identificou que a taxa de ser um A seria de 11%. E nas análises subsequentes, por exemplo, na segunda e na terceira, a gente pode definir isso como profundidades, né? Ele vai dizer assim, ó, nessa parte não é um A, é um G. E tem 78% de chance de ser um Z, um G. E subsequente, ele vai dizer a mesma coisa, que é um G, só que assim, é 92% de ser um G. Então, na hora da gente interpretar esses dados, a gente vai pensar que talvez isso aqui, essa parte, seja mais verdade do que essa. Isso aqui pode ser um artefato, pode ter sido um erro. Se vocês lembrarem, aquela molécula bioluminescente, ela pode ter se ligado a um nucleotídeo que não era para ela ter se ligado. Gerou um dado, mas esse dado ele pode não ser real. Então, a gente precisa ter critério para avaliar isso aqui. Bom, e também alguns softwares, eles são utilizados para anotar o genoma, né? Um deles é o Apollo, né? Que aqui, por exemplo, a gente tem a definição dos exons, que são esses retângulos, os introns, que são essas linhas entre os retângulos, que são os exons, né? E a gente pode ter mais informações também, né? Como, por exemplo, RNA, os alinhamentos, né, que a gente faz no BLAST, ele nos dá essas informações. E também a gente tem outro software, que é o Artemis, que eu particularmente utilizei mais, e então ele tem o mesmo padrão, onde os exons correspondem aos retângulos, os introns às linhas, né? E na hora de anotar, a gente precisa ter critério também, como, por exemplo, nas regiões de splicing, que são essas aqui, ó. Então, por exemplo, na hora que a gente estiver anotando, a gente precisa ter critério em saber que onde acaba um exon, a gente tem que prestar atenção de, por exemplo,
eu preciso ter esse padrão de nucleotídeos aqui, que é o GT, e assim subsequente, né, ao AG, onde termina um exon, aqui, eu preciso ter esse padrão, e onde começa, eu preciso ter esse padrão aqui. Isso corresponde a uma questão biológica que é onde determinadas moléculas, elas reconhecem onde vai acontecer o splicing. Então, quando a gente estiver anotando as nossas sequências, a gente precisa ter esse critério aqui. E aqui, gente, é a parte que eu particularmente acho mais interessante, porque tu começa a dar sentido biológico para essas coisas, né? Então, eu já sei onde estão localizados os meus exons, eu já sei onde estão os meus introns. Aqui eu já consigo saber que tipo de proteína vai ser codificada, né? Então, aqui é a parte que a coisa começa a ficar ainda mais interessante, né? Porque tu começa a dar sentido biológico para essas coisas e tu consegue também identificar, por exemplo, com a anotação, regiões de indels, de inserção e deleção de nucleotídeo, polimorfismos, né, artefatos de sequenciamento. A gente consegue fazer a identificação de isoformas de genes também, que alguns genes podem ter 2, 3, 4 isoformas diferentes, né? E a gente tem também o que a gente chama, a partir das sequências anotadas, fazer o enriquecimento a partir do Gene Ontology, que aqui é a parte onde a gente consegue saber, com algumas limitações, com quais vias metabólicas, com que outras proteínas esse gene ele poderia interagir, né? Ou produto desse gene, né? Que no caso seria a proteína, com que ele poderia interagir, que é a partir dessa ferramenta aqui. A gente tem também, a gente pode fazer também uma análise de sintenia, descrição das sequências, que eu vou mostrar nos próximos slides para vocês, o que é isso. E também a gente pode aproveitar essas anotações e utilizar esses dados para biologia de sistemas, né, para ver como essas coisas estão interagindo com outras, né, no organismo, e também relacionar o produto dessas anotações com vias metabólicas, né, no caso, essas proteínas, né, para ver como elas podem interagir com determinadas vias metabólicas do organismo que vocês estão trabalhando. Em relação às análises de sintenia e descrição das sequências, por exemplo, isso aqui foi o fruto do trabalho do meu mestrado, né? Então, a partir de uma análise de sintenia, que é basicamente dizer onde determinados genes estão localizados no cromossomo, no caso de Apis mellifera, ou num determinado scaffold, que é no caso de melípano, onde que essas sequências estão localizadas. Então, a partir dessas análises, eu consigo dizer que, por exemplo, o YE3, ele está do lado do MERJP3, a partir dessa análise de sintenia, né? Então, eu consigo dizer onde esses genes estão, a localização física deles, seja nos cromossomos ou nos scaffolds, né? E aqui a gente tem para melípona e também para Phaeomelita vari. E também a descrição dessas sequências, né? Que, por exemplo, as sequências que eu anotei, os genes que eu trabalhei durante o meu mestrado, eu anotei as sequências e fiz uma descrição delas, a partir da composição, por exemplo, dos aminoácidos dessas sequências, né? Então, uma dessas sequências eu sei que ela começa com metionina, obviamente, né? E segue por leucina, tirosina, serina, triptofano e assim sucessivamente, né? Eu consigo fazer a descrição dessas sequências e, de novo, aqui é a parte que a gente começa a dar sentido biológico para essas sequências, né, que é a parte mais bacana de todo o processo, né. E aqui foi também um gráfico que foi construído a partir dessas sequências. Então, nas 3 sequências gênicas, eu sei toda a composição de aminoácidos que elas têm, né, tanto para esse gene, quanto para esse, né, a composição total desses aminoácidos. E também, a partir das sequências, eu consigo descrever as propriedades físico-químicas desses aminoácidos ao longo da sequência do meu gene, né? Então, se determinado aminoácido nesse pedaço da sequência ele é ácido, ou ele é básico, se ele é carregado, polar, aromático e assim sucessivamente. Então, aqui é a parte que a gente começa a dar todo esse sentido biológico, né, para essa sequência. Mas, bom, gente, chegando no final, então,
Só recapitulando, né, que o sequenciamento de um genoma, ele percorre várias etapas e exige um conhecimento multidisciplinar, que isto envolve biologia molecular, programação, bioinformática, genética, e também dentro dessas etapas a gente tem o que seria a preparação das nossas amostras, né, que é toda aquela parte de utilizar os reagentes, fazer a depressão de sequências, o sequenciamento em si, que tem toda aquela parte da construção das bibliotecas, né, o sequenciamento, a análise de dados, a quantificação. Depois a gente tem a montagem desse genoma, né, e por fim a anotação, que é essa última parte que a gente viu, que é onde a gente começa a dar sentido para tudo isso, né, todos esse monte de nucleotídeos, né. E também há muitas maneiras de sequenciar um genoma, né, e não existe uma forma correta, e sim a que corresponde ao interesse da pesquisa de vocês, né? Então, dependendo da pergunta que vocês têm e que vocês querem responder, uma técnica, ela pode ser melhor que a outra, né? Então, vale ter um critério para utilizar determinada técnica ou não, né? E também sequenciar o genoma das espécies, ele nos possibilita conhecer e descrever a nossa biodiversidade, né? Então, para vocês terem ideia, por exemplo, no caso do coronavírus, a gente teve o sequenciamento deste vírus, né, muito rápido. Então, se talvez a gente não tivesse tantas pessoas trabalhando em cima dessas ferramentas de fazer sequenciamento, fazer a montagem do genoma, fazer a anotação desse genoma, talvez a gente não teria uma vacina tão rápida. Então, aqui também, para vocês terem ideia, o genoma do coronavírus, se não me engano, ele tem em torno de 32 mil pares de base. Se comparado com, por exemplo, o genoma humano, que se vocês lembrarem da informação que eu dei lá no começo, ele tem em torno de 3 bilhões de pares de base. Então, a gente consegue ter muita informação e dar muito sentido biológico a partir de tudo isso, né? De fazer essa preparação, esse sequenciamento, a montagem e a anotação, né? Então, é muito interessante utilizar essas ferramentas porque a gente consegue dar um sentido para muitas coisas, né? Biologicamente falando. E bom, gente, eu acho que eu falei demais já, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês sobre este mini curso, né? E se vocês quiserem entrar em contato, o meu e-mail está aqui, podem me escrever. E obrigado, gente, pela atenção de vocês, por ficarem até agora aqui me ouvindo. E falei demais mesmo. E obrigado. Obrigado, Patrick, pela excelente palestra. Aqui no chat, só elogio. O pessoal gostou bastante, foi muito esclarecedor. Principalmente nessa parte genômica, né? Que grande parte do pessoal que estuda biologia tem um pouquinho de dificuldade, mas deixou bem claro. Deve ter dado umas ideias muito boas para o pessoal que estuda isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, por favor, que eu leio aqui para o Patrick. Às vezes, eu pergunto, acho que é o que mais tem, às vezes, né? Nossa, é um monte de informação, né? Então, vou lendo alguns comentários, enquanto o pessoal vai colocando umas perguntas. Do Ronaldo Souza. Obrigado, Patrick. Eu adorei a palestra. Eu mesmo tenho uma certa trava quanto à bioinformática. E por isso agradeço muito por sua didática. Obrigado. Certo. Valeu, Ronaldo. E assim, gente, não se vocês quiserem trabalhar com isso, não tenham medo, assim, porque no começo eu fiquei com um pouco de receio, mas assim, as coisas fluem, sabe? Então, para quem gosta, assim, eu recomendo. É uma área super interessante, super legal. Só mais um comentário aqui da Letícia Maria. Muita informação sim, mas deu para ter uma noção de como funciona a área. Gostei bastante. Massa. Não, beleza. Parece que o pessoal não tá muito animado por pergunta, não. Beleza, então.
Então é isso, agradeço a presença de todos, muito obrigado novamente, Patrick, pela excelente palestra. Surgiu uma pergunta, duas na verdade, nos 45 do segundo tempo. Em relação à frequência e a palestra das abelhas. Tem um novo link que o Daniel, o outro organizador, passou para vocês. Tentem ele. Tem um grande número de pessoas que entraram nessa palestra, mas na verdade são das abelhas. Certo. Bom, gente, muito obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Valeu, Henrique. Valeu. E só um recado no final que eu estava quase esquecendo. Os links do YouTube já estão nos e-mails de vocês. E dos Meets, amanhã de manhã a gente envia para vocês. E sobre o YouTube, não esqueçam de olhar a página de spam do e-mail de vocês. Obrigado, até mais.